Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos agora mais um programa Reflexão do Dia, um programa diário que tem como objetivo fazer o estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia diária, inclusive fazendo a reflexão sobre o Santo do Dia. Então queremos acolher você que sempre está conosco, aqui diariamente conosco, e você que chega pela primeira vez. Que Deus nos abençoe, guarde a nossa vida e nos dê a esperança de salvação. Amém. Reflexão do dia 25 de junho de 2024, 12ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São Guilherme de Vercelli, padroeiro de Irpínia. Século XII, Itália. Guilherme, um adolescente de Vercelli, que com 14 anos já assumiu sua experiência mística com o Senhor. Fez uma coisa semelhante àquela que Francisco faria em Assis, mais de 100 anos depois. Deixou a vida de opulenta riqueza da sua família, renunciou seu título nobiliário, vestiu uma túnica rude e partiu descalço sozinho, tornando-se um santo eremita. Esse exemplo em Cristo, nas suas peregrinações, anunciava Cristo, atendia o pobre, atendia o rejeitado e assim anunciava o Santo Evangelho. Vosso anseio de peregrinos, Santo Guilherme de Vercelli, demonstra que tudo nesta vida é passageiro. Por isso, ensina-nos a viver em desapego e de disposição para as coisas do alto. Mostra-nos o caminho correto para o céu e guia-nos nessa estrada desafiante pela vida. Amém. São Guilherme de Vercelli, rogai por nós. Ajuda-nos a encontrar o caminho certo. A porta é estreita, né? E o caminho que leva à porta dessa porta estreita que leva à salvação é um caminho que muitos não acharão. Poucos vão achar esse caminho. Então, com a intercessão de São Guilherme, possamos encontrar o caminho que nos leva a Cristo. Na primeira leitura do livro de Reis, nós vamos ver isso. Sinaqueribe era um rei assírio. O Império Assírio estava crescendo e ele era muito arrogante. Então, ele, antes de partir contra Israel, ele mandou uma carta a Jerusalém, né, falando lá para o governador Ezequias. Ele falou assim: Jerusalém não será não te seduza, o teu Deus não pode te defender. Em quem confiais, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios? Isso, a carta do assírio Sinaqueribe para o rei Ezequias. Porque tu mesmo tens ouvidos que os reis da Assíria foram e fizeram todas as nações como escravo e devastaram tudo. Só tu vais te salvar? Né? Então, Sinaqueribe ele confia no seu poder, na sua espada. Ezequias então tomou a carta na mão do mensageiro e leu-a diante do Senhor. Ele foi buscar o quê? Oração, tá vendo? Ele foi buscar a ajuda de Deus. E lá ele clama a Deus: Senhor Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins. Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e me ouve, né? Veja que o vosso inimigo insulta o Deus vivo, né? O Deus Todo-Poderoso. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Isso é verdade. Lançaram os seus deuses com D minúsculo ao fogo. Isso é verdade. Porque não eram deuses, mas obra da mão dos homens. Mas para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus, então não permita que aconteça que Sinaqueribe venha dominar e destruir Israel. Nisso, então,
Isaías, um profeta, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Veja, Ezequias está orando lá na tenda do Senhor, né? Está orando lá no templo do Senhor. E, e Elias, em outro local, mandou um recado para o rei, né? E o recado chega ao rei. Assim fala o Senhor Deus de Israel. Eu ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei de Assíria. Eis que o Senhor disse: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém, e sobreviventes do monte de Sião. Eis que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Então, além de falar sobre o rei da Síria, também profetizou aqui sobre uma virgem, a filha de Sião, sobre Jesus Cristo, sobre o reino, né? Mas depois falando para Senaqueribe, ele não entrará na tua cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ti, nem a assaltará com escudo, nem cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde ele veio, há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Eu protegerei essa cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Olha só o que aconteceu. Então, naquele momento, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou o acampamento assírio. Exterminou 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, ficou apavorado com essa expressão de poder do rei de Israel, do Deus Israel. Levantou o acampamento e, assim como Isaías profetizou, partiu pelo mesmo caminho que ele chegou. Eu sou louco de mexer com um Deus desse, Deus de poder, um Deus de graça, um Deus vivo. Voltou para Nínive e ali permaneceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a figura aqui ao lado mostra o anjo exterminador, né? De que forma Deus operou ali naquele momento, não se sabe. Apenas que uma névoa muito escura atingiu o exército de Senaqueribe e o anjo do Senhor passou exterminando tudo. Em meio ao pavor, em meio àquela confusão toda, ninguém enxergando ninguém, né? Um matou o outro, uma confusão foi instaurada lá no acampamento. E 185 mil homens morreram naquele dia, inimigos de Israel. Então, se nós temos um problema, se nós temos uma dificuldade, se nós estamos literalmente, entre aspas, num beco sem saída, por que não recorremos a Deus? E por que não recorremos? Porque cada vez mais os nossos filhos, nossas gerações aí presentes, estão sendo educadas, né, e preparadas, adaptadas a não confiar mais em Deus. Então nós temos que vivendo essa falta de confiança em Deus e de esperança em Deus, faz com que nós tentamos resolver os nossos problemas com as nossas forças mesmo, esquecendo que a Deus tudo pertence, a Deus. Então muitos estão nesse caminho largo que leva à perdição, muitos estão realmente num caminho vivendo um paganismo, vivendo literalmente um paganismo. Tudo é Deus, tudo é salvação, cultua, quando busca um Deus filosófico que aceita tudo e que permite tudo. Não é assim. Esse caminho é largo e leva à perdição. O caminho estreito é um caminho que nos faz guardar os mandamentos do Senhor, nos faz ter medo de Deus, assim, de perder a salvação, temor a Deus. E isso é o caminho, são sinais do caminho que nos leva à porta estreita. A porta larga está levando muita gente à perdição e leva muita gente à perdição justamente porque eles não confiam mais em Deus. Quer atribuir a Deus todas as culpas pelo menor abandonado, pelo pobre, pela enchente, pelo o mato que pega fogo.
por terremoto, tudo atribui a Deus, né? Como se o homem não tivesse nenhuma vírgula de pecado e por esse pecado ter entrado toda a maldição nesse mundo. Mas culpam Deus. Então nós temos que ficar atentos e não nos comportarmos como o rei Senaqueribe, o rei da Síria, que de forma arrogante tentou desafiar o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus que se fez homem, o Deus que habitou no nosso meio. Então assim o profeta surge como aquele que anuncia, né, na profecia, falando da destruição do exército de Senaqueribe, mas no meio da profecia profetizou também que uma virgem haveria de conceber e anunciou também o poderoso nome do Senhor Jesus. O salmo de hoje é o Salmo 47, que fala assim: O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Muitas foram as tentativas de destruir tanto Jerusalém como Roma, né? A, como a igreja, creio na Santa Igreja Católica, né? Então, na sua origem católica, apostólica, romana, mas já foi muitas vezes, muitas tentativas, ou alguns bispos mesmos e papas tentaram também destruir a própria igreja, né? Tentaram 1000 vezes, mas essa igreja ela está sedimentada na palavra de Jesus Cristo, onde o próprio Cristo falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Satanás, o demônio, há de tentar contra ela. Ela vai ficar como que ligada a um único fio. Mas por minha graça, por minha palavra, por minha intervenção, na intervenção do Espírito Santo, não permitirei que esta igreja caia. E ela não cai, século por século. É o único reino que se estabelece há 21 séculos. Está aí até os dias de hoje e permanecerá firme até o fim dos séculos. Porque esta é a profecia. É ela que vai guardar os fiéis para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. O Senhor há de voltar em honra e glória e encontrará a sua igreja glorificando. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Esse é o responsório, é o Salmo 47 de hoje. Evangelho está em Mateus, capítulo 7, versículos 6 a 14. O Senhor esteja conosco. O Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas. Então, cuidado com o mundo pagão, o paganismo, cuidado com as heresias filosóficas, cuidado com estas posturas, cuidado com estas crendices de criança, de achar que uma coisa, que um pecado que agora está legalizado pela norma de um país, agora está na Constituição, agora tem lei que me permite fazer isso e eu posso fazer. Não tem nada a ver essa confusão que você faz e nós fazemos na nossa cabeça que pecados são as coisas ilegais então, por exemplo, não matar. Não matar, quem mata vai preso, né? Então está na Constituição que não pode matar, então isso é pecado. Não é assim, não é. Tem muita coisa que existe na Constituição e libera para o povo fazer que é pecado e é pecado mortal. Por exemplo, o aborto, pela, pela, pela lei vigente, pode-se fazer o aborto, praticar esse crime, né, sem ir preso, sem nada, sem nenhuma consequência civil, jurídica. Mas se você pegar dentro da Bíblia, pegar dentro da sua fé católica, é pecado e é pecado mortal, que impede você de ir para o céu. Então, cuidado com estas ciladas. Não deis aos cães as coisas santas. Depois, Jesus também fala assim, certa vez: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu não posso jamais, né? Se a lei me obriga a fazer uma coisa que é contra o pecado, que agora nenhuma lei, por enquanto, te obriga a fazer nada, né? Ela só fala que é legal, mas ninguém te obriga. Eu não sou obrigado a viver uma situação de união que contraria a palavra de Deus. Ninguém é obrigado.
Só que a lei fala que é permitido. Só isso. Que você não será criminalizado por isso. Agora, você quer entregar a Deus as coisas de César? Quer entregar aos cães as coisas santas? É complicado. Cada vez mais o sexto mandamento, que é o pecado contra a castidade, está sendo desprezado, completamente desprezado. Agora temos até correntes filosóficas que quer defender a pedofilia como um sentido, não como um desvio, como um crime, mas da mesma forma que eu me sinto trans, né? Eu posso me sentir também uma pessoa que pratica pedofilia. E já estão até tentando tirar, descriminalizar esse ato completamente louco, né? Que traz, isso é sodomia pura, e a sodomia nos leva ao pecado mortal que nos afasta da graça de Deus na salvação. Não deis aos cães as coisas santas, é o que Jesus está falando. Nem atireis vossas pérolas aos porcos. O que você anda fazendo, né? O que nós andamos fazendo com o nosso corpo? O que nós andamos fazendo com as nossas atitudes? Para que eles não pisem com os pés, voltando-se contra vós, vos despedacem. Então, cuidado, nós temos que ter cuidado com o que nós andamos fazendo com a nossa fé, com tudo aquilo que nós herdamos dos nossos pais, com o temor a Deus, né? Cuidado, nós temos que ter cuidado. Os tempos são difíceis, né? Os tempos estão cada vez mais difíceis. A mensagem, o mundo cada vez mais pagão. A confusão está sendo estabelecida. Nós temos que ter cuidado, porque quem guardar a fé, né, há de chegar ao reino de Deus. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita. Olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e os espaçoso é o caminho que leva à perdição, que leva à destruição, que leva ao inferno. E muitos são os que entram por esse caminho. O caminho é largo, que leva à porta larga, o caminho de permissões, né? Então, o caminho da heresia, o caminho do paganismo, o caminho de que tudo é possível você buscar totalmente seu prazer. Sai do armário, vai para esse caminho largo, segue esse destino. No final, você vai falar o quê? Fui enganado? O que houve? Né? Mas usou o mesmo entendimento. Muitos criticam Adão e Eva porque pecaram, mas como que eles vão pecar diante de Deus, vivendo no Éden com uma relação perfeita com Deus, dia a dia com Deus, e mesmo assim pecam? Mas é exatamente isso que nós estamos fazendo. Exatamente, nós estamos replicando o que Adão e Eva fez, escolhendo o caminho largo, escolhendo sermos deuses, senhores, meu corpo, minha lei. Então vai pelo caminho largo. Esse caminho está levando muitos à perdição. Agora, a porta é estreita. A porta estreita e o caminho que leva à porta estreita, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Assim o Senhor Jesus está falando no Evangelho hoje. Ele mesmo fala que é estreita, é apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que o encontram. O caminho é estreito, a porta é estreita. Exige de nós renúncias, renunciar. Cuidado, nós estamos nos comportando como Sinaqueribe. Nós estamos aí diante de uma arrogância muito grande, nos levando a decisões. A arrogância de Sinaqueribe levou à morte de 185.000 pessoas. Nós devemos nos comportar talvez como Ezequias, que em meio à dificuldade foi buscar em Deus o seu socorro. Que possamos então hoje vivermos essa condição e a exemplo de São Guilherme de Vercelli, possamos encontrar o caminho certo. Ele que foi um peregrino no Senhor, que nos mostrando assim a caminhada, né, de São Guilherme de Vercelli,
para que encontremos o caminho certo que nos leve à salvação. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você um evangelizador, anuncie em suas redes sociais, publique esta pregação, né? Faça ecoar através do WhatsApp, Instagram, Facebook, multiplique para que essa palavra, esse ensino, tire muitas almas que estão agora sendo conduzidas para o caminho largo, que leva à perdição, e volte para o caminho estreito, que leve à porta estreita, que é a cruz de Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.